2, 3. Olá pessoal, esse é o vídeo de correção do uso dos porquês. Passei uma atividade para vocês por meio de um site. Peguei algumas questões mais relevantes e vamos fazer uma correção, tá? Não vamos mexer com todas, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, peguei algumas questões mais relevantes para a gente comentar aqui e corrigir. Então, vejamos quais. Temos aí, então, primeira opção, a primeira questão, gostaria de saber por que lutamos. Perceba que esse lutar, ele pede algo a mais, ele pede o lutar por, ele pede esse por, essa estrutura por. A estrutura que completa a lacuna adequadamente se mudar o sentido ou necessitar de modificações temos as 4 opções do porquê. Porquê separado acentuado, porquê junto acentuado, porquê separado e sem acento, porquê junto sem acento. Nesse caso aqui específico, a utilização correta deve ser o porquê sem acento e separado. Porque o lutamos, gostaria de saber pelo qual motivo lutamos. Lutamos por alguma coisa, então ele deve vir separado e sem acento. Na oração, você chegou atrasado e gostaria de saber por quê. Então, o uso de porquê está errado, pois nesse caso o correto seria porquê. Veja que ele está no final da frase junto ao sinal de pontuação, a utilização desse porquê. E a regra diz que, quando isso ocorrer, deve-se utilizar o porquê separado e com acento, de forma que está certa essa afirmação, que o uso correto seria o porquê separado e com acento. Próxima questão, ele resolveu sair cedo porque, como vem em fim de frase, antes de pontuação, deve ser utilizado assim, porque está incorreto, tá? A expressão certa, a formação ortográfica correta seria o porquê separado e acentuado, justamente por vir em final de frase, justamente por vir antes de uma pontuação, no caso aqui, uma pontuação de interrogação. Em relação ao uso dos porquês, analise as afirmativas a seguir e assinale a opção correta. Ninguém sabe o porquê dela ter feito isso. Perceba que o porquê está sendo acompanhado por um artigo, tornando assim ele um substantivo. Toda vez que o porquê exercer uma função de substantivo, ele vai ser junto com acento. Ela não vê o porquê. Perceba aqui que já que aconteceu um erro, já que aqui deveria vir separado, já que está no final de frase, antes de o sinal de pontuação. Eu não fui à escola porque estava frio. Percebam que a relação aqui de explicação desse porquê. Quando isso ocorre, ele deverá vir junto, sem acento. Qual o porquê de sua revolta? Então, percebam que aqui qual o motivo de sua revolta, vindo sim a explicação de vir separada e sem acento. Porém, o seu uso aqui de o torna essa expressão substantivo, de forma que ela deveria vir junto e acentuado, porque aqui ele torna substantivo. No mesmo caso aqui embaixo, eis o porquê da minha viagem. O acompanhando o porquê, tornando assim obrigatório o uso de acento nessa expressão do porquê junto, de forma que a resposta correta está lá na primeira opção, tá? Que é a opção que utiliza o porquê junto, acentuado já porque ele é um substantivo. Aqui nós temos várias orações e pede para que você analise cada uma delas. Gostaria de saber o motivo pelo qual o procedimento não foi realizado. Então, perceba a utilização aqui do porquê separado. O estudante explicou
o motivo pelo qual, né, é importante investir em pesquisa, por que separado, porque a língua está em constante mudança, utilização de porquê numa pergunta, numa frase interrogativa, a língua muda porque ela é dinâmica, né, temos uma formação aqui já separada, e as ações por criticar o presidente são equivocadas, né? Então percebam que há um erro aqui nessa estrutura, a língua muda porque ela é dinâmica, porque esse porquê está indicando uma relação de explicação, de causa, né, ou de causa, tornando assim o uso dela junto e sem acento, tá bom? Nos outros casos, há o uso correto, né? Perceba na primeira opção, gostaria de saber o motivo pelo qual, né, o procedimento não foi realizado, então o uso correto do porquê separado. O estudante explicou o motivo pelo qual, também a mesma estrutura, a mesma explicação, o porquê que é utilizado na pergunta, no início de frase, e percebam também as razões, né, pelo qual motivo criticam o presidente são equivocadas. Preencha corretamente as lacunas. Patrícia trabalhou naquela firma durante 2 anos porque fora estagiária lá. Agora, após tanto tempo, resolveu sair. Ninguém sabe o porquê. Ora, gente, aqui já deixa uma dica clara que o último a utilizar é o porquê junto acentuado, já que ele vem acompanhado de um artigo, tornando assim ele um substantivo. Percebo que dentre várias opções que há, onde o segundo item é um porquê junto acentuado, é o último item, tá? De forma que a resposta seria bem rápida de ser obtida caso vocês observassem essa situação. E percebam que Patrícia trabalhou naquela firma durante 2 anos porque for estagiária, então indica aqui a relação de causa, né? De forma que ele utilizou porquê junto e sem acento, tá? Então eu quero mostrar para vocês que aqui facilmente você poderia chegar na questão certa, porque o já elimina todas as outras opções, tornando porquê um substantivo, de modo que ele, ao ser substantivo, ele vai vir junto e com acento. Lembrando que uma das características por ser substantivo é a sua flexão e número, caso que não ocorre, né? Esse caso que não ocorre nas outras opções. Então, percebo que o porquê tem a sua formação no plural. Os porquês. No mesmo modo aqui, ó, mesmo modo aqui do título da questão da correção, tá bom? Então, ele tem essa característica. Além de vir acompanhado de um artigo, ele pode sofrer flexão de número. Aqui abarca todos os usos dos porquês, né? Preencha corretamente as lacunas. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então veja, a primeira utilização do porquê vai vir separado, sem acento, no início de frase fazendo uma pergunta. Ao explicar essa mesma pergunta, vou utilizar um porquê, né, que é um porquê de explicação. Mas por quê? Essa utilização já aqui já está no final da frase, antes do sinal de pontuação. Um porquê separado e com acento. E por último, aquele caso da questão anterior. O junto ao porquê, tornando substantivo. E quando isso ocorre, ele vai vir junto e acentuado. Tá bom? Então aqui embarca todos os usos dos porquês. Observe as orações. Por que você está chateado? Eu não sei o porquê de tudo isso. A estrada por que passei estava toda esburacada, né? Então, ele pergunta, há erro na grafia da oração, das orações? Onde? Então, percebo que, ao analisar essas 3 orações, nós vamos ver que o item 1 e o item 3 apresenta erro. O item 1 ele não deveria vir acentuado, e o item 3, a estrada por
qual passei, esse aqui deveria vir separado, tá? Então, o erro no item 2, no item 1, melhor dizendo, é o uso de acento, e o erro no item 3 é por ele estar junto, deveria estar separado, tá? São detalhes, mas que influenciam aí no entendimento de uma construção frasal. Então é isso, pessoal. A gente já corrigiu só algumas questões, né? Algumas questões mais relevantes lá da atividade para que vocês pudessem exercitar o conhecimento do uso dos porquês. Agora vamos dar continuidade a outras correções de outras atividades.